né? Tão nobre, tão abençoado. Irmãos, abram as vossas Bíblias em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, vamos meditar a partir do versículo 3 até o versículo 14. Eu buscando um trecho que fala sobre Cristo, né? A Santa Ceia, e esse aqui é um trecho que nós conhecemos bem. Então, Efésios 1, 3 em diante, se você pudesse colocar você que achou sobre os seus pés para nós lermos, e depois você pode se sentar. Efésios capítulo 1, versículo 3. Pai, enquanto os teus filhos estão procurando, meu Deus, eu oro para que a tua palavra venha ao nosso coração, e para isso o Senhor possa estar me usando, meu Deus, conforme a tua vontade, para que eu não pregue nada da carne ou da minha mente, meu Pai, eu não desvie da mensagem, que é a mensagem que o Senhor me revelou, para que nós saímos daqui fortalecidos, ó Pai, ainda mais pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Efésios 1, 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, ou da glória de sua graça, melhor dizendo, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a sua remissão, ou a remissão dos pecados, melhor dizendo, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Podemos aceitar. Quando nós lemos esse versículo aqui, o bendito Deus, o primeiro da meditação da leitura, né, da noite, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Às vezes há uma interpretação forçada por parte de algumas pessoas, porque aqui fala que ele nos abençoou, ou tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual, onde? Nas regiões celestiais em Cristo. É lógico que isso não quer dizer que Deus não nos abençoa aqui na terra com bênçãos materiais, mas aqui o propósito desse trecho é para falar, eu posso assim dizer, da maior bênção com a qual ele nos abençoou, que é a bênção espiritual, ou seja, ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então isso aqui está falando de regiões celestiais, mundo espiritual em Cristo, ou seja, a posição que nós ocupamos em Cristo Jesus. Isso é muito importante, às vezes passa batido, mas isso é muito sério.
Porque todo cristão legítimo, segundo esse versículo aqui, ele tem autoridade no mundo espiritual, nas regiões celestiais, onde os anjos de Deus, eles lutam contra os demônios, que é em qual local? Nas regiões celestiais, onde ali acontecem as batalhas. Então nós temos o poder de acionar os céus para que nós sejamos favorecidos, uma vez que nós estejamos na posição. Essa é a questão. Por exemplo, Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nas últimas palavras ali, ele encerra o Evangelho de Mateus, ele mexe a falar sobre isso. Ele disse o quê? Todo o poder foi me dado no céu e na terra. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século ou séculos, como em algumas versões. Então quer dizer, todo o poder Cristo recebeu foi dado a ele no céu e na terra. Isso significa que ele deu autoridade também para nós usarmos esse poder. Tem a ver com isso que Paulo disse aqui pelo Espírito aos Efésios. Então, quando você ora com fé, o mundo celestial, as regiões celestiais, são essas regiões movidas ao seu favor quando você está na posição. Quando você está orando, por exemplo, para Deus impedir uma coisa que, humanamente falando, é inevitável, não tem como não acontecer. E aí você vai orar e vai pedir a Deus: Senhor, em nome de Jesus Cristo. Você vai lembrar de um versículo como esse. A tua palavra diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Pai, ninguém pode ter esse problema lá agora que está acontecendo, mas em nome de Jesus, o teu poder, que é mais rápido que a velocidade da luz, que possa ir lá e impedir esse mal de acontecer, em nome de Jesus Cristo. A gente tem que orar assim. É quando, por exemplo, uma pessoa está lá, vamos colocar uma outra questão, uma pessoa está no hospital, está numa situação de vida ou morte, não é? A gente não sabe a demanda daquilo ali, mas a Bíblia fala que o Senhor, embora poucas pessoas usem, né, esse poder, até porque isso aí é uma coisa muito séria, Ele nos deu poder para quê também? Além de curar enfermos, até ressuscitar mortos. Então, nessa hora que tudo caiu, que todo mundo está falando, não tem jeito mais. Estou dando um exemplo, não estou falando que todo caso vai ser revertido, não. Preste atenção, sendo bem. Porque tem pessoa que a gente vai orar por ela e ela vai partir mesmo porque chegou a hora. Mas tem caso que às vezes a pessoa está ali, vai ou não vai? E de repente o cristão ouve aquilo, aquela notícia da pessoa que está lá, está no UTI, não sei, algum hospital da vida aí, e está sofrendo, mas não morre, o médico não sabe o que está acontecendo, porque eu já ouvi relato, Deus é testemunha disso, de médico que chegou perto dos pais e falou dos familiares: olha, por mim desliga, que a pessoa já está um quadro vegetativo e gravíssimo, não tem como mais voltar, eu só estou dependendo de vocês, reflitam aí e tal. E no outro dia a pessoa voltou milagrosamente, e ainda arrancou ali aqueles aparelhos e teve aquela lucidez em alguns casos. Por quê? Porque Deus tocou naquela vida. Aleluia! Aí o médico depois só tem uma coisa para falar: não sei o que aconteceu, realmente ele não sabe. Se ele for cristão, sabe. Se ele não foi, não vai saber. Porque o poder de Deus
ele vai aonde ninguém pode ir. Então às vezes tem uma pessoa lá, vai e não vai, você sabe da notícia, não precisa de você falar para ninguém não, porque isso é uma coisa muito séria. Não precisa de você colocar esperança falsa em ninguém não, é só você entrar em um local, se retirar e ora ali com fé. Se você está sentindo de orar, ore, porque às vezes você está sentindo de orar e Deus está sentindo de curar, e Deus está sentindo de restabelecer aquela pessoa, voltar a vida àquela pessoa. Para quê? Para você dar um testemunho, para você falar, olha, eu orei, irmão. Você não quis nem revelar na hora não, porque de repente a pessoa fica com expectativa, a família, mas eu orei e Deus ouviu a minha oração. No mundo celestial, as regiões celestiais ouviram a minha oração, e o fulano que estava para morrer reviveu pelo poder de Deus, porque Deus tem poder para curar, para restaurar, tem poder nas regiões celestiais, onde foge a medicina, foge ali o poder militar, foge o poder ali de julgar, dos juízes da terra, das hierarquias aqui da terra. É a hierarquia celestial, e você está lá porque você aceitou a Jesus Cristo aqui na terra. Você tem poder. Nem sempre a gente vai orar e o quadro vai mudar não, mas às vezes a gente ora e Deus faz. O cristão é aquele que ele ouve às vezes diferente. Quando Golias estava lá amedrontando o povo de Israel, a Bíblia fala o quê? E Davi ouviu o que ele estava falando. Davi ouviu diferente, Davi agiu diferente, e Davi, pelo poder de Deus, deitou Golias por terra. A Bíblia fala assim, Davi ouviu. Todo mundo estava ouvindo e ficando com medo, mas Davi ouviu diferente, de uma forma espiritual, e Deus colocou nele uma fé grande, e ele enfrentou Golias. Então nós temos poder nas regiões celestiais. Olha que coisa maravilhosa, vai muito além de uma bênção física, material, é uma coisa muito mais forte. Você vê uma pessoa que estava para morrer, ela volta à vida. Você vê uma pessoa que estava de repente com um casamento detonado, destruído, você orou, você creu, você buscou, você foi parceiro de oração com aquela pessoa, com um dos cônjuges ali, e Deus ouviu a sua oração e restaurou. Porque tem muita coisa que a demanda maior é no mundo espiritual, e você é espírito, Deus é espírito, e você pode lutar contra espírito maligno, e você, se tiver fé, perseverança, você não vai vencer, você já venceu, porque Deus já te deu essa autoridade. Então nós temos essa autoridade, mas às vezes a gente fica naquela, será que eu, oro, será que eu não oro? A gente fica meio com medo, porque às vezes a gente não toma posse dessa bênção que Ele nos deu, com toda sorte de que fala aqui? Espiritual nas regiões? Tá, verso 4, vamos lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos ter dado a grande bênção por meio de seu Filho amado Jesus Cristo. O plano, essa predestinação, foi antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Já estava predestinado, já era o destino que Ele tinha planejado. E hoje nós somos parte dessa predestinação. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, Assim, de novo, verso 4, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. Então nós temos que ser o quê? Santos. E o que significa a palavra santo? Separado do mundo, puro, exato. Separado do mundo para servir a Deus. Aleluia. Porque o crente, de acordo com a Bíblia, ele tem que ser diferente. Glória a Deus. Ele não pode ser igual. Não é porque ele é crente no sentido de querer ser melhor do que as pessoas, não. É porque ele vive num padrão de vida totalmente diferente do mundo. Então nós somos santos, separados do sistema do mundo, dos que vivem no mundo pelo pecado, para que servamos a Deus em espírito e em verdade. Aleluia!
Isso é santidade. E irrepreensível. O que significa a palavra irrepreensível? Vocês sabem. A Bíblia fala muito sobre isso. Sem falta. Então o Senhor quer que nós sejamos santos. Ele nos chamou, nos escolheu para que sejamos santos, separados do mundo e sem falta. Pastor, mas nós falhamos, sim, é lógico. Mas aqui quando ele fala irrepreensível, isso significa, a palavra irrepreensível, sem falta, é para que nós não fiquemos vacilando, nós assumamos a nossa posição, entendeu? Ou seja, eu não vou pecar, não é porque eu não posso, é porque eu fui liberto por Jesus Cristo. Eu até posso pecar, mas eu não vou fazer isso porque eu fui liberto. E o preço que foi pago pela minha libertação é um preço muito caro. E eu não vou trair o sangue imaculado de Cristo. Mais ou menos por aí, entendeu? Continuidade do verso 4 aí. E em amor, verso 5 agora, nos predestinou para Ele. Olha só. Em amor, o Senhor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Que adoção é essa, pastor? Por meio de Jesus Cristo, nós tornamos o quê? Nós nos tornamos, por meio de Jesus Cristo, filhos de Deus. Amém? Aleluia. Parte final do verso 5. Segundo o beneplácito, a boa vontade do Senhor, né? De sua vontade. Ou seja, isso foi pelo prazer de Deus e pela vontade de Deus. Deus teve prazer de fazer de nós filhos dele por adoção, por meio de Jesus Cristo. Ele teve prazer em mim, prazer em você, todos aqueles que são filhos dele, que se tornam filhos. Olha que coisa maravilhosa. Deus teve o quê? Prazer. A palavra beneplácito aqui pode ser traduzida como prazer ou como boa vontade, benevolência. Eu vou usar prazer que é mais adequado. Então, ele teve prazer. Olha que coisa maravilhosa. Deus não fez porque tinha que fazer ou por força de... Até porque Deus não é movido por força de situação nem de circunstância. Ele fez pelo seu amor e pelo seu prazer. Foi da vontade dele. Olha só, por isso que nós temos que servir a Deus por amor, também termos prazer e vontade de servi-lo, porque Ele teve também isso para conosco, esse sentimento, ou esses sentimentos, né? Versículo agora de número 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só, isso é para que o Senhor seja louvado, para louvor da glória de sua graça. Deus tem que ser louvado pela glória da sua graça para conosco, que Ele nos concedeu de graça, gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Verso 7, no qual nós temos o quê? Redenção. Redenção aqui é o quê? Libertação. Pelo seu sangue, o sangue de Cristo, nós fomos libertos. A remissão aqui é o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Então em Jesus Cristo nós temos o quê? Libertação, redenção pelo sangue. O sangue de Jesus nos deu o quê? Libertação total. É lógico que essa libertação ela vai ser totalizada na consumação dos séculos. Mas no que diz respeito à libertação, Ele nos liberta totalmente. Se nós não vigiarmos, nós voltamos, né? Mas Ele nos libertou pelo seu sangue. E nós fomos perdoados também dos pecados, segundo o quê? A riqueza da sua graça. Então o cristão nunca pode esquecer de duas coisas: da libertação por meio de Cristo, do sangue de Cristo, e também do perdão dos pecados. Glória a Deus. Nós fomos libertos e fomos perdoados. E feliz o homem que é perdoado pelo Senhor, que o pecado não vai cair sobre ele, não vai ser cobrado a ele. Por quê? Porque ele foi liberto. Então, irmão, Santa Ceia tem tudo a ver com essa libertação. Todo cristão ele tem que ser alegre, porque ele foi alcançado pela única libertação que existe verdadeira, que é a libertação
pelo sangue vertido e imaculado de Cristo na cruz do Calvário. Quer uma graça maior do que essa? Não tem. Por isso que nós falamos muito que o sangue de Jesus tem poder. Já dois, quando um demônio, por exemplo, manifesta, né? Às vezes você está ali lutando com um demônio, aqueles demônios, né? Aqueles demônios complicados e tal. Aí você fala assim: o sangue de Jesus tem poder sobre você, espírito imundo. Sai desse corpo. O sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, que me purificou de todo pecado, e Ele tem poder para fazer você sair desse corpo. Sai agora em nome de Jesus Cristo. E o perdão dos pecados, irmãos, quem não for perdoado, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser condenado. Então, toda pessoa que é perdoada, ela foi alcançada pela graça do Senhor. Ela tem que ter alegria no seu coração, porque ela foi alcançada pelo perdão. Eu sou perdoado, eu sou liberto e perdoado pelo Senhor. Eu fui alcançado. A condenação que vai pesar sobre o mundo, que vai cair sobre o mundo, não tem poder mais sobre a minha vida. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me libertou, me purificou e perdoou-me dos pecados, para que naquele dia eu não seja condenado com o mundo. A Santa Ceia é para quê? Isso é o julgamento, da igreja de falar o trecho, para nós não sermos condenados com o mundo. Então, quando você come aquele pão, você não está comendo somente um elemento físico, não. Você está comendo de Cristo. Quando você bebe o vinho, você não está bebendo só o vinho, não. Você está bebendo o sangue de Cristo, com o efeito que eu estou falando, né? Tem esse efeito do corpo e do sangue de Cristo na sua vida. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que o homem não seja condenado. O mandamento da Santa Ceia do Senhor é para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então, na Santa Ceia, por isso que o cristão tem que pedir perdão de todo o coração. Ele tem que meditar na hora que ele pega o pão, pega o vinho. Ele tem que elevar seu pensamento ao Senhor e falar: Pai, perdoa-me. E ali, à medida que ele for lembrando, o Espírito Santo vai trazendo à sua memória os pecados, ele vai pedindo perdão, porque ele sabe que ele está comendo e bebendo para a sua salvação e não para a sua condenação. Então, quem come de Cristo e bebe, come do seu corpo e bebe do seu sangue, e faz isso legitimamente, come para a sua salvação e não para a sua condenação. Agora, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. E nós não viemos aqui para comer e beber para condenação, não. Nós viemos comer e beber para salvação. Então, que nós arrependamos. Hoje é dia de perdão dos pecados, é dia de nós meditarmos e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, livra-nos, ó Pai, das acusações de Satanás, que nada venha ficar diante de nós no mundo espiritual, porque o Senhor já nos abençoou, já nos libertou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Aleluia! Com toda a sorte de bênção espiritual. Então, o diabo, ele vive tentando achar o que para atacar a vida do cristão? Uma brecha. Então, quando o cristão ele vai cometendo pecado e vai ficando insensível a Deus, o que isso vai fazer com a vida dele no mundo espiritual? Vai deixar brecha. E aí, se ele não vigiar, ele pode estar até participando da ceia para condenação. E de maneira alguma a pessoa não deve deixar de cear, porque o trecho bíblico da carta aos Coríntios fala que a pessoa deve examinar-se a si mesma e depois comer do pão e beber. Então é orar com fé, comer e beber. Não é orar e não comer e não beber, porque não tem pecado que você e eu, nós não podemos ser perdoados dele. Não há pecado, só o pecado que a pessoa não se arrepende. Por isso que quando a pessoa fica naquela, não vou cear. Isso, na verdade, diante da Bíblia, a gente tem respeito, isso é individual, pessoal. Mas diante da Bíblia, isso é errado. Porque a Bíblia manda orar, se arrepender, pedir perdão e comer e beber, para salvação. Glória a Deus.
E tem pessoa que interpreta diferente, fica anos sem ceiar. Por uma coisa que é uma coisa simples, teoricamente falando. É só pedir perdão. Então, más interpretações levam também as pessoas a prisões espirituais. Não é? Vamos agora para o versículo de número... Nós paramos aqui em qual? 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, ou inteligência, né? Uma palavra mais adequada. Deus derramou sobre nós, né? Em toda a sabedoria e prudência, inteligência, verso 9, desvendando-nos, ou seja, revelando-nos, né? O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então Deus nos revelou o quê? O mistério da sua vontade, segundo o seu prazer, segundo a sua boa vontade, que Ele propusera em Cristo, verso 10, de fazer convergir em Cristo, né, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa dispensação da plenitude dos tempos é desde quando Cristo inaugura a era cristã, mas ela vai ter o cumprimento aqui nesse versículo no fim dos tempos, onde Deus fará convergir em Cristo todas as coisas, como está aqui no verso 10, tanto as do céu como as da terra serão colocadas sob a autoridade absoluta de Jesus Cristo, e esse dia está chegando. Olha só o poder que Cristo tem. Olha só como tudo vai estar submisso a Ele. Já está, mas naquele dia vai ser de uma forma conclusiva. Certo? Verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Herança aqui é uma palavra adequada, herdeiros, né? Para a gente entender melhor. Então, nele, em Cristo, nós fomos feitos o quê? Herdeiros, predestinados, segundo o propósito de Deus, né? Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, em Cristo nós somos o quê? Como diz o trecho bíblico aqui, nele digo, no qual fomos também feitos herdeiros, predestinados, segundo a vontade de Deus, que faz todas as coisas segundo, conforme o seu conselho e sua vontade. Já era do plano de Deus de nos entregar isso tudo por meio do Filho amado Jesus Cristo. Por isso que chama ele aqui no verso 6 de amado. Quando Jesus foi batizado lá, e a voz que veio do céu, quem lembra? Diz: esse é o Filho amado em quem me prazo, a ele hoje tudo conduz. Isso, glória a Deus, o nosso irmão José está dizendo, ó, a bom de Bíblia, hein? Então, ele disse: este é meu Filho amado, Deus falando, em quem me compraz, tenho prazer. E eles deveriam obedecer em tudo, né, que ele dissesse. Muito bem lembrado essa questão aí. Então, verso 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, Paulo fala aqui, normalmente entende-se isso aqui, que os judeus receberam primeiro e depois os gentios. Por isso que ele fala aqui, ó, na parte B do verso 12: nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Não é? Versículo de número 13: em quem também vós, aí ele fala os gentios aqui agora, verso 13: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Certo? Então quem recebeu primeiro? Os judeus, depois os gentios. Mas isso foi concedido àqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Então a palavra de Deus é o quê? É a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, no qual nós temos crido. Então o cristão, ele nunca pode deixar de ter o seu relacionamento, o seu devocional com Deus por meio da palavra. Aleluia. Certo? Porque essa palavra que nós recebemos é a palavra da verdade por meio da qual nós fomos também libertos, que fala do Cristo que nos libertou. A palavra na qual
nós temos crido e fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Quer dizer, nós fomos o quê? Selados, marcados. Então, esse selo significa o quê? Olha só o verso 14 aqui, ó. O qual é o penhor. No caso, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, né? De que nós vamos receber a nossa herança. Amém? Até verso 14 aí, ó, depois da vírgula, na minha Bíblia aqui. Verso 14. Até ao resgate da sua propriedade. Isso aqui significa o quê? Resgate da sua propriedade. Preste atenção, vou ler de novo o verso 14. O qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a certeza de que nós vamos receber a nossa herança que Deus tem para nós. Até ao resgate da sua propriedade. Como é que está na sua Bíblia aí, irmão? Lê para nós essa parte aí, fazendo favor. Pedro, verso 14. Para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então quer dizer, nós somos propriedade de Deus. Glória! Você é de Deus. E o dia da libertação total, absoluta, está chegando aí. A cada dia que a gente está ceando, está tendo comunhão na igreja, que a gente está perseverando, que a gente está nesse tipo de tribulação, orando, buscando e clamando, está mais perto do dia em que Deus vai tomar posse da sua propriedade. E cada um de nós é propriedade selada do Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Ele vem buscar o que é dele. Nós somos propriedade do Senhor e por isso devemos louvá-lo, glorificá-lo. Nós não pertencemos a Satanás, nós não pertencemos ao mundo, nós somos propriedade de Deus, selada, marcada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é promessa, ele é a garantia nossa. Quem tem o Espírito Santo tem a garantia de Deus de que vai herdar todas as coisas que Deus tem para ele. O Espírito Santo é a garantia. Por isso que os pregadores falam a verdade. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem não tem o Espírito Santo não tem nada. Até porque o Espírito Santo fala que é o próprio Deus em nós. Aleluia. É muito sério isso. Então, nós somos propriedades já marcadas, compradas pelo precioso sangue de Cristo, propriedades seladas pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, hein? Olha só que preço tem isso. Você foi liberto por um preço que ninguém poderia pagar, só o Cordeiro. E você foi marcado. Nunca esqueça disso. Você é marcado, você é selado. Nós somos selados. Aleluia. Pelo Espírito Santo. Glória. E Deus conhece os que pertencem a Ele. Glória. A Bíblia fala isso. Amém? Vamos orar aqui então para a gente continuar a Santa Ceia. Vou pedir o nosso irmão Wade, né, que esteja aqui fazendo a oração destes elementos, né? Amém? Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, todas suas mãos em direção à Santa Ceia do Senhor. Oremos todos juntos. Senhor, meu Deus e Pai, Pai querido e amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em memorial, Pai querido, ao qual celebramos o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, por intermédio do sangue, que é representado pelo vinho, pelo suco de uva, Pai, feito por mãos humanas, ó Pai querido, mas nós consagramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, consagramos também o pão, meu Senhor amado, que representa o Teu corpo, ó Pai querido. Nós consagramos a Ti e o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Wayne agora ele está aqui mesmo para distribuir, faço o favor, o pão, e a minha esposa vai distribuir vinhos. Você que é batizado, você já sabe, né? A única pessoa que eu não sei aqui é o nosso amado irmão aí, amigo do nosso irmão Eiger, né? Amém, ele já sabe, né? Ele já deve ter noção do que é a Santa Ceia, então creio que não precisa de explicar para ele.
Então, meus irmãos, você pode orar. Você que aí está já na condição, amém? Pode orar. Fazer sua oração. Pedir perdão a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode orar, quem já está com seu pão, amém? Pode fazer sua oração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Ele é digno, digno Cordeiro, que foi morto. Santo, santo, só Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Oh, glória. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Oh, glória. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e te adorarei. Aleluia! Glória a Deus! Está vestido de tua arco-íris, sons de trovão. Louvores, honra e glória, vossa poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Oh, glória a Deus! Aleluia! Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, como nós tradicionalmente fazemos, quem já orou, né? Quem já não, quem melhor dizendo aí não acabou, não tem problema não, mas quem já acabou, erga um pouquinho o seu pão no alto e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para morrer, para padecer em seu corpo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, quem orou com fé, coma do pão que simboliza o corpo de Cristo. Amém?
Aleluia. Quem já acabou, quem não acabou pode continuar comendo pão, mas quem já acabou, se levantar muito caso, porque às vezes o caso é mais difícil um pouquinho, não torna. Diga assim, de igual forma de como você falou com relação ao pão. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário para a purificação das nossas vidas, para que os nossos pecados não tenham poder, nem Satanás, sobre nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue do teu Filho amado, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Eu oro com o pé do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus, ficar à vontade por um momento, irmãos. Vamos estar cantando, né? Então, meus amados irmãos, vamos agora encerrar esse período lá com esse hino aqui de Eu Quero Descer. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se me
só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Assim organiza as palmas. Irmão, só usar aqui uns 2 minutinhos para falar lá. Nós estamos indo ao monte, né? Eu, o irmão Meire, nosso irmão Gelson também está indo, né? E isso é bom, né? O irmão Gelson, ele retornou e graças a Deus ele está assim, assimilando bem, está caminhando, né? Está perdendo as oportunidades. Isso aqui é bom, irmãos. Às vezes a pessoa pergunta assim, pastor, qual que é o tempo do meu ministério? Aí eu falo, não é Deus que estabelece, nem o pastor, é você mesmo. À medida que você vai buscando, Deus vai te abençoando, vai te levando. Então, é a busca da pessoa que vai fazendo com que ela, né? Isso é para qualquer pessoa. Isso é muito bom. Quando a gente vê as pessoas assimilando, entendendo, né? Como está a nossa irmã Flávia, nosso irmão Lucas aqui, a Igreja Alegre, né? Tá a nossa irmã Jéssica, a nossa irmã Lara, tem alguns que não vieram aqui hoje, né? Infelizmente a gente, né, sabe que isso acontece às vezes, mas cada caso é um caso, a gente vai continuando buscando, né? Orando para que Deus venha fazer a obra. Então, não desanime, porque na caminhada, qual que é a tendência? Qual que é uma das coisas que o diabo mais faz para poder parar a obra? Desanimar. Aí vem um problema, aí a pessoa de repente está cansada, porque a vida cansa, tá? Essa é uma questão. A gente já tem trabalho, às vezes a pessoa trabalha fora, às vezes em casa, e é complicado, irmãos, não é fácil não. Né? Quem tem responsabilidade do lar, assumir uma responsabilidade na igreja, é só por amor ao sangue imaculado de Cristo, que Ele fez mais por nós. É só nessa visão. Porque numa outra visão a gente acaba não, né, não aderindo isso, não se adequando a isso. Mas Cristo, Ele deixou tudo por nós. Ele abriu mão da sua glória e veio aqui na terra, sofreu humildemente pelos nossos pecados. Então nós estamos fazendo isso, nós não podemos esquecer que nós estamos fazendo isso para servir a Cristo e a Deus pelo Espírito Santo. Isso não é para agradar ao homem, em primeiro lugar. Quem tem essa visão acaba às vezes saindo, né? Há uma decepção, aí quando o pastor de repente decepciona um irmão da igreja, a pessoa pega e sai. Então nós não podemos olhar para ninguém mais do que para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que morreu pelos nossos pecados. Então a Bíblia fala que nós temos que olhar para Ele. Então tem pessoa que às vezes, eu estou falando isso aqui, irmão, não é para servir para ninguém não. Isso é para alerta de todos nós. Então tem pessoa de repente que está indo bem em nome de Deus. Aí acontece uma coisinha e vai embora. E às vezes ela, para ele avançar mais, para Deus continuar abençoando e usando, ele fica mais forte. Aí de repente o vigia, num dado momento, ele, né, tem que vigiar com isso também. O inimigo tenta queimar a partida. Certo? O inimigo, ele trabalha tentando desconstruir o que Cristo constrói. Que ele veio fazer isso na terra. Mas aí nós temos um outro versículo, que é o que diz: Jesus Cristo manifestou-se, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o apóstolo, ele está tentando destruir, mas em nome de Jesus eu vou destruir ele primeiro. Em nome de Jesus, tá? É lógico que a derrocada dele vai ser no final, porém nós vamos derrotando ele pela fé, repreendendo, não dando lugar para ele, nesse sentido, entendeu? Como é que é o nome do nosso irmão? Esqueci, mãe. O Jonathan, né? Como a igreja vai receber o Jonathan mais uma vez, que está nos visitando pela segunda vez, né, irmão Jonathan? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, irmão Jonathan. Essa igreja ama você, vem ficar, tá? Você coloca os seus pés.
assim com as mãos em forma de concha. Senhor nosso Deus e Pai, a todos presentes e ausentes, abençoa com teu amor, com a graça do Filho, com a suave doce consolação do Espírito Santo. Pai, que nós possamos ir para os nossos lares e termos um final de semana, um final de domingo abençoado, para que comecemos a semana prática amanhã, animados, encorajados pelo Espírito Santo. Assim o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas do Deus nós terminamos o culto em glória. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Se o irmão de honra quiser esperar um pouquinho ali, eu vou pensar um pouquinho, se não for atrasar. Essa igreja ama você. Voltou para